a Copa América está confirmada no Brasil e são 4 sedes que foram anunciadas. De acordo com o presidente, os jogos serão realizados no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso e em Goiás. Certo? O governador João Dória decide vetar jogos da Copa América em São Paulo. Ainda bem, Dória. Aliás, eu vi um mapa, né? Ninguém queria os jogos. Olha, eu não quero entrar no mérito da questão se os jogadores têm protocolo, se não têm protocolo, se as delegações viriam para cá. Não é esse o ponto específico, a meu ver, acerca da Copa América. O que eu vejo é que nós temos uma situação de luto no país. E acho, inclusive, que as outras competições também, os governos deveriam vetar também as outras competições. Nós não temos ainda a tranquilidade que há na Europa, por exemplo. E mesmo assim, a final da Champions, que foi em Portugal, teve grandes problemas e uma expectativa ruim de retorno de mortes, já que Portugal já faz alguns dias que não tem óbitos por Covid-19. Né? Hoje, o Reino Unido, inclusive, não registrou nenhuma morte também por Covid-19. Então, a situação da Europa é um pouco diferente. Nós precisamos de empenho, na minha opinião, nós precisamos de todo o investimento possível. Já fizemos caca lá atrás, quando trouxemos a Copa do Mundo para cá. Já fizemos caca lá atrás, quando trouxemos as Olimpíadas para cá, porque foi uma forma de jogar dinheiro pelo ralo gigantesca no país, desnecessariamente, que poderia ter sido investido em outro tipo de infraestrutura, que hoje nós estaríamos talvez melhor e talvez até com menos mortes do que nós temos hoje. Então, na minha opinião, não é o momento. Claro, não estou aqui entrando no mérito da questão, porque é que a Globo estava fazendo uma campanha tão grande para que não tivéssemos a Copa América. Os direitos aparentemente são do SBT, então é compreensível que haja, inclusive, manifestação dos próprios locutores da Globo dizendo que é um absurdo termos Copa América no Brasil, mas sou obrigado a admitir que realmente é um absurdo, também na minha opinião, termos a Copa América no Brasil. O que me chama a atenção é a agilidade do governo federal em responder à Conmebol, em responder às pessoas interessadas em trazerem a Copa América para o Brasil. E essa mesma agilidade não foi observada, por exemplo, quando do contato da Pfizer para a compra de vacina. De modo que a competência do governo federal ela é sempre selecionada e nunca a favor da saúde do povo. E estamos num momento que nós precisamos de médico, nós precisamos de estrutura, nós precisamos de vacina e não de circo. Mesmo que a política bolsonarista fosse de pão e circo, no momento nós estamos precisando de pão para depois precisar do circo. Sabe, nós precisamos entender que o momento não é de, e isso precisa vir, na minha opinião, do governo federal como exemplo, não é momento de comemoração, é momento de luto. É momento de introspecção, é momento de nós nos recolhermos, é momento de nós sermos solidários àqueles que sofrem, é momento de nós mostrarmos que nós não somos egocêntricos e nem egoístas suficientes para comemorar um título ou um jogo ou fazermos aglomerações em momento que não pode, em que falta vacina, em que morrem pessoas, quase 2.000 pessoas por dia no país, você simplesmente criar uma condição para a aglomeração. Porque, veja bem, você tem uma Copa América, é uma coisa, você tem uma Libertadores, é outra. Você tem uma Libertadores, você não tem uma concentração em massa de pessoas para assistir jogo. Quando muito você tem daquela torcida. Por mais que a Globo sempre tentou fazer com o Galvão Bueno, o São Paulo é o Brasil na Libertadores, o Corinthians é o Brasil na Libertadores, o Palmeiras é o Brasil na Libertadores, o Santos é o Brasil na Libertadores. Na realidade era para trazer audiência, mas não se reúnem todas as torcidas em torno de um jogo da Libertadores, ou todas as pessoas, todos os brasileiros em torno de um jogo do Campeonato Paulista, do Campeonato Mineiro, do Campeonato Catarinense, do Campeonato
do Rio Grande do Sul. Sabe? Na Copa América é o Brasil que vai jogar. Então, o receio dos especialistas é justamente nessa situação, e muito mais do que imaginar se foi bom, se é política ou se não é política, o que seria uma tolice tentar trazer para o lado político nesse momento, é o lado da sanidade física, sanidade mental e saúde física e saúde mental da população. Porque nós não podemos, nesse momento, criar uma alienação. Não adianta, você vai falar para mim que vai ter jogo lá no Distrito Federal, que não vai acontecer aglomeração, que quando a seleção brasileira chegar não vai haver aglomeração. O Brasil não tem restrição para nenhum país. Tanto que nós já temos cepa indiana aqui, vamos mudar até o nome das cepas para não ficar estigmatizado por país, mas por enquanto ainda é cepa indiana. Tem a cepa indiana que está no Brasil porque não há no Brasil uma política para fechar aeroporto, para fechar porto, para que pessoas vindas ou que passaram pela Índia, por exemplo, não entrem no Brasil. O Brasil, por exemplo, não pode entrar em lugar nenhum do mundo, quase. São acho que 80, não, agora são 40 países, o resto não entra em lugar nenhum. A União Europeia esquece de entrar brasileiro lá. Sabe? Estados Unidos esquece de entrar brasileiro lá. Muitos países, por essa situação. Está descontrolada a Covid aqui. O mundo todo está vendo que está descontrolada a Covid aqui. Então nós temos que entender que está descontrolada a Covid aqui. E que essa situação se agrava ainda mais com uma Copa América, com uma competição que envolve o Brasil, em que as pessoas se reunirão para assistir o jogo, se aglomerarão para assistir o jogo. E a contaminação se dá muito mais, e a gente já sabe disso por todas as publicações e tudo mais, a gente já sabe que as contaminações acontecem especificamente quando se fica muito em um lugar sem máscara. Vai acontecer para assistir o jogo. Vai acontecer aglomeração perto do estádio, vai acontecer. Virão pessoas de outros países para cá sem uma testagem, sem uma fronteira impedindo que entrem. Tanto fronteira terrestre quanto fronteira aérea. Vocês entenderam fronteira aérea, que é vir pelos aeroportos, sem barreira nos aeroportos. Então, dentro dessa situação, vai entrar quem quer no país. E tem mais. A CBF queria, ainda não sei se já foi acertado ou não, queria final com público. Nós estamos em condições de fazer isso? Qual é o número hoje de pessoas internadas no Brasil? Qual é o número de óbitos hoje no Brasil? O que é que apurou hoje o consórcio de veículos de imprensa? O que é que apurou o Ministério da Saúde com relação à Covid-19 hoje? Hoje, já está atualizado? Dia 1º, 18/7 atualizado. Casos novos de óbitos, 2.408 pessoas morreram nas últimas 24 horas. 78.926 novos casos nas últimas 24 horas. Estou olhando aqui, ó, o painel coronavírus do Ministério da Saúde, tá? Do Ministério da Saúde. Você acha, em sã consciência, esquece Bolsonaro, esquece esse governo incompetente, esse governo que, infelizmente, tem responsabilidade, sim, comprovada na morte de milhares de brasileiros, por sua ineficiência, sua incapacidade. Esquece isso por enquanto, mas pensa nesses números: 2.408 óbitos em 24 horas, hoje é terça-feira, portanto, números atualizados, 78.926 novos casos em apenas 24 horas. Dá para criar uma situação de não ter barreiras no Brasil, como não tem, entrar quem quiser para a Copa América? Os jogadores vão estar imunizados? Vão estar. Que é uma exigência, que estejam vacinados? Beleza, vão estar vacinados sem problema nenhum. Delegação vacinada sem problema nenhum. E nós, brasileiros? Como conter as pessoas se por um acaso o Brasil chega numa final da Copa América?
Ah, Fábio, mas se jogar aqui ou jogar em outro lugar e for campeão, vai haver a aglomeração do mesmo jeito, a comemoração. Não estou falando na comemoração, não. Estou falando lá, no dia da final, lá em volta do estádio. Estou falando dentro das casas. Na minha opinião, em um país sério, o Brasil nem participaria da Copa América. Nós não temos condições de ter nenhum ponto que gere aglomeração. Agora vai falar para mim que o mito faz isso. Ele que promove a aglomeração. Vai falar para mim que isso não é uma situação eleitoreira. Hoje eu ouvi uma entrevista do Dr. César Minelli, do Hospital Carlos Fernando Malzoni, e ele disse algo que chama muita atenção da gente. Chama muita atenção da gente. Na frase do Dr. Minelli, que eu concordo plenamente, é triste ver uma situação que nós temos hoje no país, em Matão, com as pessoas não respeitando o distanciamento, não respeitando o uso de máscara, com o hospital estourando de casos, arrebentando com todas as possibilidades de melhora, inclusive, por mais dinheiro que chegue no hospital, que gasta, tanto de leitos de UTI, que o hospital não recebe um centavo de ninguém, tem que manter, com o secretário de saúde dizendo que as pessoas, o índice de letalidade aqui é 0,0015, que é mais ou menos a mesma coisa no resto do Brasil, minimizando 140 mortes, 40 delas só no mês de maio, e 110 só na gestão do PT aqui em Matão. Ah, mas estamos na média. Estatística. Nas palavras do próprio secretário Ademir, da UTI, difícil sair alguém com vida, só sai para o cemitério, só sai com morte. Palavras dele, na última sexta-feira. O doutor César Minelli diz o seguinte: embora tenhamos aí um presidente que só governa para cerca de 20% dos brasileiros, nós temos que fazer a nossa parte. Que é verdade. A aprovação do Bolsonaro hoje é 23%. Nunca teve uma rejeição tão ruim. Pode mudar isso amanhã? Pode mudar amanhã. Talvez a economia melhore, talvez venham novas mudanças aí no Bolsa Família, então talvez melhore um pouquinho essa situação. Mas não muda o fato de que nós temos esse número gigantesco, mais de 2.800 pessoas mortas nas últimas 24 horas, registro de mortes nas últimas 24 horas, querer sediar a Copa América no Brasil, gastar mais dinheiro, mais investimento, mais recursos do dinheiro público para trazer essa competição aqui, faltando insumos, faltando nos hospitais, faltando kit intubação, faltando leitos nas UTIs, faltando oxigênio. É mesmo hora de gastar com Copa América? Hoje eu acredito que nós não estamos mais no ponto de ficar pensando como foi que a vaca subiu em cima do poste. Hoje, enquanto não se tira ela de lá, nós temos que ficar preocupados com o tamanho das merdas que ela vai jogar na nossa cabeça. Se é que vocês me entendem. Jornal Hora 1. Oferecimento: Supermercado Mortari, a melhor carne da cidade, assados nos finais de semana, bolos deliciosos em um só lugar, no Mortari. R$ 1,99 da Buscardi, a loja de 1.001 utilidades. Rua Sinharinha Frota, 1964, Buscardi. Fone 3394-1403. Lara Amaral Veterinária e Pet Shop, Avenida Tiradentes 972 Centro, plantão 99625-2519. Restaurante Paulista, comida de qualidade de segunda a segunda, das 11 às 3 da tarde. Rua Rui Barbosa, 1228, na Vila Santa Cruz. Hipersaúde, ao adquirir o certificado de contribuição, você colabora com o Hospital do Câncer de Barretos.
Casa da Bateria, Rua Otônio Correia, no Bosque. Fones 99712-2421 e 99975-8505. Capricho Móveis, Avenida São Paulo, 385, Jardim do Bosque. Fone 3382-3354. E Tex Matão, internet 100% fibra ótica, 0800 771 3030.